Lula foi eleito. Veja seu plano de governo para os aposentados e pensionistas. Você está no Radar do Benefício, meu nome é Luan, e sem mais delongas vamos para o assunto. Planos de Lula para o INSS. A valorização do salário mínimo, um reajuste acima da inflação, é um dos primeiros temas apresentados no plano de governo de Lula, implantada em seu primeiro mandato. A medida que vigorou nos governos petistas determina reajuste que leva em conta a inflação do ano anterior, mais o crescimento do PIB de 2 anos antes. Então veja você que não é simplesmente o aumento frente à inflação. Tem-se a ideia de incentivar o crescimento do salário mínimo baseado também no crescimento do país. E garante a questão do aumento real, que está como um dos princípios basilares do direito previdenciário para os benefícios programados, as aposentadorias, pensões e todo o escopo dos benefícios previdenciários. Esse ganho real é isto quando você tem o aumento que vai para além da inflação, ou seja, você não mantém o mesmo nível de compra, você tem um incremento da compra baseado na inflação que você vai ter durante um ano, porque se você só recuperar a inflação do ano seguinte, você vai ter ali a inflação durante todo o ano. Então você tem ali o aumento do salário mínimo em janeiro, a partir de fevereiro você já começa a ter esse balanço de inflação, então seu poder de compra já vai começando a reduzir se você só leva em consideração o ano anterior. Essa política impacta diretamente os gastos públicos, já que o salário mínimo é o piso das aposentadorias e pensões, além de ser o valor pago a quem recebe BPC, benefício de prestação continuada, e outros benefícios sociais, assistenciais e previdenciários, e por isso divide especialistas. Você pode ver que durante o governo Lula em 2003, o primeiro ano que ele estava à frente, já teve um aumento percentual de 20% do salário mínimo, depois 8,33%, depois 15,38%, depois 16,67%, depois 8,57%, depois 9,21%, depois 12,5%. 2016, já aí no mandato de Dilma, né, teve 11,68%, frente aí aos primeiros anos de Bolsonaro, né? Você já vai vendo aí em 2018 1,81%, 4,61% em 2019 e 2020 aí dois reajustes, né? 4,11% e 0,58%. E 2021 5,26%. Você vê que em aumento percentual há uma grande distinção das políticas de governo entre o governo de Lula e aliados e o governo do Bolsonaro e aliados ali também dessa frente liberal, né? Essa frente mais petista, porque querendo ou não, essa frente tem uma outra visão, conter os gastos públicos, e é natural. Em nota, a campanha de Lula rebateu as críticas e reafirmou que pretende retomá-la. Evidentemente, o aumento real do salário mínimo impacta as despesas do governo, mas como já demonstramos no passado recente, como parte de uma estratégia geral para a economia, com responsabilidade fiscal, essa deve ser uma forma adequada de induzir o crescimento do mercado interno e, portanto, das receitas. Perceba que o presidente Lula, agora eleito, não tem uma visão do aumento dos gastos públicos como algo negativo, porque isso naturalmente vai acontecer. É impossível você aumentar o salário sem você aumentar os custos do governo. Mas ele entende que se toda a máquina funcionar, se houver o determinado arranjo fiscal, ou seja, os impostos sejam não só cobrados de quem devem ser, mas também repassados da forma como deve ser, a tendência é que esse aumento real do salário mínimo, baseado numa estratégia de aumento de gastos, não seja comprometedora para o orçamento global, o orçamento fiscal global. Logo, eles teriam condições ali de estar honrando seus compromissos. O candidato afirma que pretende rever pontos da reforma da Previdência, considerados controversos e que figuram em ações no STF. Entre as alterações que podem ser revistas estão a idade mínima da aposentadoria e os redutores de pensão por morte. E aí, ele está falando dessa última reforma de 2019, onde você tem aí realmente algumas ações junto ao STF que tentam buscar a inconstitucionalidade de alguns trechos da reforma, e pelo que ele está dizendo, ele vai compor o arranjo político de maneira a dar o apoio aos
pensionistas e aposentados, tá? O objetivo da aposentadoria especial é reduzir esse tempo de exposição a um nível que preserve a saúde e a vida das pessoas, diz o presidente, que devem ter o direito à aposentadoria após 15, 20 ou 25 anos de trabalho. Nessas atividades, com a reforma, ninguém pode aposentar antes de 55 anos de idade, ou seja, essa exigência anula o objetivo de proteção da saúde e da vida dos trabalhadores. Ele está falando aí das aposentadorias especiais, onde os aposentados, na época que trabalhavam, estavam expostos a agentes químicos, físicos ou biológicos que comprometiam a saúde dos mesmos, e agora, diferente do que era antes da reforma, vai ter que esperar até no mínimo 55 anos para poder se aposentar. Diferente da aposentadoria anterior à reforma, que eles só precisavam completar ali o tempo de atividade especial, que na maioria das vezes era 25 anos, independia da idade, inclusive sem comprometer a renda deles, porque não incidia fator previdenciário nesse tipo de aposentadoria. Então perceba que a reforma da Previdência, ela foi bem prejudicial com esse público-alvo que está exposto e tem dificuldade de se manter na atividade que é lesiva à saúde por muito tempo. Então o atual presidente tem essa visão, em que pese essa visão possa ser contraposta com a visão de que, querendo ou não, esse público ele tinha pouca contribuição para a Previdência e desequilibrava as contas, porque passava pouco tempo contribuindo frente a muito tempo recebendo aposentadoria, mas quando ele diz que o objetivo, a proteção à saúde, ele foi deixado de lado quando você considera uma idade mínima para frente ao tempo que é considerado aceitável em exposição, ele está certo, ele está certíssimo. Então tem que ver como é que ele vai se posicionar frente a isso e como é que ele vai conseguir fazer pressões políticas para conseguir desfazer esses arranjos. Sobre a pensão por morte, o candidato fala em rever ou até mesmo revogar as regras classificadas como cruéis. Ele está falando das diminuições percentuais dos valores recebidos na pensão por morte, porque a pensão por morte, independente de quantos dependentes tinham-se antes, era 100% do valor ali do salário de benefício ou da aposentadoria que o falecido tinha. Hoje não é mais, hoje é 50% mais 10% para cada dependente. Se vocês quiserem, tiverem alguma dúvida sobre esses cálculos, a gente pode deixar aí nos comentários que a gente traz esse tipo de conteúdo. Quando ele fala de revogar, aí ele está falando muito possivelmente de compor o arranjo político junto ao Congresso Nacional, a ponto de fazer uma nova emenda para rever esse ponto. E ali, na hora que ele fala de rever, muito possivelmente rever a constitucionalidade disso frente ao Supremo Tribunal Federal. A gente sabe que tem um pouco menos de interferência política, mas se a casa congressista ali e o governo federal como um todo estiver buscando e encaminhando as suas diretrizes para esse caminho, possa ser que o STF esteja de olho na outra casa e comece a rever pontos sobre a constitucionalidade desse benefício, de acordo com as novas regras da emenda constitucional. No plano de governo, a inclusão de novas categorias de sistema previdenciário também é abordada, o que inclui especialmente os trabalhadores de aplicativo, como motoristas e entregadores. Hoje, esses trabalhadores eles são enquadrados como contribuinte individual e tem ali as mesmas regras de um prestador de serviço. Só que essas novas profissões que estão surgindo com o futuro, elas são um tanto quanto diferentes, e se enquadrar no critério excludente, o que é o critério excludente? Se não é empregado, se não é trabalhador avulso, se não é empregado doméstico, se não é segurado especial, acaba sendo contribuinte individual. Quando você coloca todo mundo dentro da condição de contribuinte individual, você acaba não trazendo as especificidades da profissão, e talvez seja isso que o plano de governo queira. À medida que você vê grupos de trabalhadores ou formas de trabalho sendo incentivadas e até com um crescimento exacerbado em todo o país, é preciso dar uma atenção do ponto de vista previdenciário e do ponto de vista de plano previdenciário, contribuições, benefícios para esses grupos de trabalhadores que estão
às vezes até na informalidade. Então, quando você faz esse estudo, você faz essa diferenciação, faz essa especialização, você tende a trazer essas categorias para dentro do sistema de previdência, dando maior robustez ao custeio da previdência e, consequentemente, ao orçamento previdenciário, porque as contribuições elas vão crescer demasiadamente. Então, esses são as primeiras impressões do radar do benefício para o plano de governo de Lula. A gente vai sempre atualizando vocês à medida que forem soltando novas notas. E se vocês gostaram do conteúdo, considerem se inscrever e deixar o joinha no vídeo. Desde já a gente agradece pela sua audiência. Você esteve no radar do benefício. Meu nome é Luan. Encontro vocês no próximo vídeo.